Estamos de volta! Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos analisar aqui um recurso muito interessante do Excel, que é a consolidação de dados. É uma forma de você unificar intervalos em um único relatório. Por exemplo, nesta estrutura aqui encontramos três intervalos, três tabelas, e essas tabelas possuem conteúdos e estruturas diferentes. Nesta simulação, estamos aqui demonstrando informações de agências bancárias. Então, nesta primeira tabelinha aqui, temos a agência 090 e aqui na primeira coluna as aplicações que são disponibilizadas nesta agência. Então, temos aqui poupança, fundo de ações, renda fixa e outros, tá? Nesta segunda tabelinha é a agência 091. Então, veja que ela tem uma quantidade diferente de aplicações em comparação com a agência anterior. Tá? E aqui nesse caso temos uma terceira agência, onde também temos aqui apenas as aplicações disponibilizadas, ouro, fundo de ações e renda fixa. Mas o objetivo é justamente esse, é você perceber que são três relatórios diferentes. E um detalhe também importante, o período que está sendo analisado. Na primeira agência está sendo analisado o período que vai de janeiro, fevereiro e março, então, ou seja, o primeiro trimestre. Já nesta segunda tabela, nós temos apenas registrados o mês de janeiro e o mês de março. Não consta o mês de fevereiro. Já aqui embaixo está completinho o primeiro trimestre. E o objetivo aqui, o nosso desafio é, neste espaço aqui embaixo, unir estes três relatórios, unir essas três tabelas, tá? E qual que é o ponto principal desta configuração? O Excel, ele vai organizar os dados, ele não vai misturar. Então, o que for do mês de janeiro, ele vai consolidar. O mês de fevereiro ele vai consolidar e, por exemplo, neste caso aqui, nesta segunda tabela que não contém o mês de fevereiro, as informações de janeiro vão ficar organizadas no janeiro, as informações do mês de março ele vai ficar na coluna do mês de março, não correndo o risco da informação ser exibida no local errado. Vamos ver na prática como é que funciona este recurso. Primeiramente, então, você pode selecionar este local aonde as tabelas serão unificadas. Aqui em cima temos a guia dados e um pouco mais à direita encontramos o comando consolidar, que é esse pequenininho aqui, tá? Dependendo da versão do seu Excel, dependendo da configuração de tela, aqui do lado pode já estar escrito o nome do recurso, que é o consolidar. Mas dependendo da configuração da sua tela, ele vai estar igual ao meu. Aparece apenas o ícone, mas quando você posiciona o mouse em cima, já aparece aqui um menuzinho informando o nome do recurso. Então é só você acionar este comando. E agora a gente começa a fazer a configuração, que é bem simples. Começando de cima para baixo, ele pergunta o seguinte: quando ele unir estas três tabelas, os valores numéricos eles sofrerão algum processamento, Geralmente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um cálculo de soma. Então ele vai somar os valores do mês de janeiro, vai somar os valores do mês de fevereiro e, de uma forma geral, esta é a operação comum, para quem utiliza esse recurso. Mas quando você abre aqui a lista de opções, você tem alternativas. Então, ao invés de você efetuar o cálculo de soma, você pode apenas fazer uma contagem de quantos registros estão sendo exibidos, pode tirar a média, ou o valor mais alto, ou o valor mais baixo. Então temos aqui algumas possibilidades. Mas como eu havia dito, a operação mais comum é o cálculo de soma. Então vamos deixar aqui marcado a opção soma. Na segunda seção, a seção de referência, é onde nós vamos mostrar as três tabelas. Então temos que adicionar uma por uma. Nesse nosso caso aqui, a primeira tabela é esta daqui. Vou selecionar desta maneira. Vou clicar aqui do lado, temos o botão adicionar. Então a gente vai adicionar esse intervalo na análise da consolidação. Clicou em adicionar, agora aquela tabela está na memória dele. Vamos agora aqui adicionar a segunda tabela. Vou selecionar e vou clicar novamente no comando adicionar. Então veja aqui embaixo que temos as duas tabelas, os dois intervalos indicados. Está faltando agora só adicionar a terceira tabela. Então eu vou selecionar desta maneira aqui e eu vou clicar no botão adicionar.
Tá? Existem outras técnicas também que nós vamos apresentar nos próximos vídeos, mas para essa demonstração isso aqui já é o suficiente. Então veja que encontramos aqui as 3 tabelas, os 3 intervalos indicados. Para finalizar essa configuração, aqui embaixo ele pergunta, linha superior. Cada tabela na linha superior apresenta os títulos. Ele está perguntando se você quer reproduzir esses títulos aqui no local onde nós vamos unificar as tabelas. Então veja que neste intervalo eu não tenho os títulos prontos. Então eu vou precisar dos mesmos títulos que foram exibidos nas tabelas anteriores. Então eu vou marcar isso aqui, que eu quero que os títulos apareçam no meu resultado final. Na seção seguinte, coluna esquerda, que é a primeira coluna da esquerda, são os produtos, né, que também é uma referência. Ele pergunta, no resultado aqui, no seu intervalo de destino, você vai querer que apareça esses produtos? É claro que sim. Então nesse caso a gente vai marcar também, porque aqui eu não tenho nada. De uma forma geral, isso aqui você sempre deixa habilitado, essas duas opções, tá? Mesmo que você já tenha títulos, é só para garantir o perfeito funcionamento. E no final aqui tem um detalhe importante, que é justamente essa opção aqui, que é para você fazer uma atualização após essa configuração, tá? Esta opção ela não funciona se essa estrutura de destino estiver junto com as tabelas de origem, tá? Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Então essa aqui eu vou deixar desmarcada por enquanto e eu vou dar um OK. Então veja que ele gera um relatório muito interessante. Ele fez a consolidação dos dados. Ele uniu as informações das 3 tabelas em um único relatório, de uma forma bem organizada, de uma forma bem clara de fazer a leitura. Agora o detalhe importante é o seguinte, se eu efetuar qualquer alteração, por exemplo, no primeiro produto aqui, poupança no mês de janeiro, tá? Eu tenho aqui poupança no mês de janeiro, nessa terceira tabela eu não tenho poupança, tudo bem. Mas se eu fizer alguma alteração, tá vendo aqui no meu relatório final, ele está com 400, né? Poupança da segunda tabela com 200, poupança da primeira tabela também com 200. Então 200 mais 200 deu corretamente o 400. Só que se eu efetuar alguma alteração, por exemplo, eu vou colocar aqui mais uma unidade. Veja que agora aqui, ó, ele ficou 201. Só que o meu relatório final ele não atualizou. E é justamente aquele detalhe que eu havia comentado no final da configuração. Esta opção aqui é a atualização pós-configuração, mas ela só funciona se esta tabela de destino estiver separada. Então nesse caso aqui, ó, já foi criado previamente essa estrutura que é o cenário ideal para aquela configuração. Então se você precisar fazer atualizações pós-configuração, então a tabela de destino tem que estar separada das tabelas de origem. Se tiver todo mundo junto, não funciona esta atualização. Então agora nessa estrutura aqui separada, eu vou selecionar novamente e vou repetir os mesmos procedimentos. Então vamos lá, clicamos aqui na guia dados, tá aqui o comandinho aqui, ó, o comando de consolidação. O cálculo que vai ser efetuado é um cálculo de soma. Vou apresentar novamente as 3 tabelas para ele, vou clicar neste botão, vou deslocar até a primeira tabela, pressiono Enter, ou então clico neste botãozinho e clico em adicionar. Repito o mesmo procedimento para selecionar agora a segunda tabela, adiciono, seleciono a terceira tabela e adiciono também. Aqui embaixo, ó, vou utilizar essas configurações, eu quero os títulos da primeira linha, porque não tem nada na linha superior, e eu vou marcar também os títulos da coluna da esquerda. E agora o detalhe importante, como eu quero uma atualização, agora eu posso marcar esta opção, porque agora a tabela de destino está separada das tabelas de origem. Vou dar um clique no OK e veja que ele gera o relatório corretamente. Ele repetiu as mesmas manobras e veja que a atualização aqui, ó, ela já foi efetuada, tá com, no caso, a nossa referência poupança no mês de janeiro, ele está aqui com 401. Eu vou voltar na tabela de origem e eu vou voltar, por exemplo, nesse caso aqui, para 200. Muito bem, eu fiz a alteração. Agora, quando eu retornar
na minha tabela de destino, ele estava com 401, né? Agora vamos dar uma analisada. Ah lá, atualizou para 400, ou seja, com esta configuração aqui, caso as tabelas de origem elas sofram alguma alteração, a tabela de destino é atualizada automaticamente. É claro que essa estrutura aqui é uma estrutura mais simples para facilitar o seu entendimento, mas é um recurso muito interessante nas tabelas profissionais. Fica a recomendação de você praticar e dominar esta técnica. Existem outras formas de você utilizar também a consolidação e nós vamos apresentando nos próximos exemplos, nos próximos vídeos. Por enquanto é só isso, baixe essa planilha, pratique esta manobra e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado pela atenção e até lá!